Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação: Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, meu irmão. Bom dia a todos. Salve Maria. Deus seja louvado. Permitir estarmos mais uma vez reunidos nesta manhã de quinta-feira para juntos meditar, partilhar a vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada tem sentido, inclusive a vida. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que de perto ou de longe participa conosco, nos incentiva e nos dá essa honra de acreditar que nós estamos aqui, você estando aí do outro lado, a gente possa vivenciar um pouco a nossa fé. Vamos consagrar nossa manhã com a nossa oração. Já vai compartilhando também, marque seus contatos, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos cada vez mais crescer na evangelização. Que Deus, nosso Pai, venha sempre em socorro de cada um de nós com a sua graça. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos ser pecadores, perdoemos mutuamente do fundo do nosso coração e imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus, que é nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Oração pelos falecidos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que já partiu para a casa do Pai, mas ainda está no seu coração, na sua saudade. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós paz e esperança
na dor da separação. Guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Deus seja louvado, estarmos mais uma vez reunidos aqui nesta manhã. Eu estou agora entrando aqui no meu YouTube, participando junto com vocês que já está aí conectado no programa A Morte Não É Nada. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Deixa eu abaixar o volume aqui pra gente, muito bem, agradeço. Deixa eu mandar o meu bom dia aqui. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? E já vai marcando aí os seus contatos, compartilhe com seus amigos aquilo que vamos meditar hoje, colocar no coração. Estamos aí na semana de indulgências plenárias. Eu falava no último programa, por ocasião da comemoração dos fiéis defuntos, dia 2, domingo passado, do dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro, nós podemos adquirir as indulgências plenárias aos nossos irmãos e irmãs falecidos. Para isso, vocês lembram muito bem, preciso participar da Santa Missa, receber a Eucaristia, rezar na intenção do falecido e ter confessado recentemente, se ainda não o fez, o fazer até o dia 8, rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa Leão, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Creio em Deus Pai, e assim também a visita ao cemitério. Se você não foi, ainda pode ir até o dia 8 para adquirir a indulgência plenária. Indulgência plenária que é uma graça de Deus muito grande para apagar a culpa que o pecado comete, a culpa que o pecado realiza, que nós não podemos, com o nosso próprio mérito, conseguir. Mas nós somos perdoados, mas fica a consequência do nosso pecado. Por exemplo, um exemplo bem simples, mas muito forte. Quem tira a vida de uma pessoa, mais que ela se arrependa e tenha o perdão desse pecado que ela cometeu, a vida não volta, não será reparada. Então, fica a consequência do pecado. E isso pode induzir como uma pena, porque talvez ela não fez a penitência adequada. Talvez o padre que atendeu a confissão só mandou ela rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e uma penitência muito pouca, dada a gravidade do pecado cometido. Então, a indulgência plenária, ela apaga essa culpa, ela elimina essa culpa que o pecado causa. É uma coisa que é dogma da nossa fé, mas é fundamental para a nossa salvação. Então, que bom poder ter essa graça aí de conseguir alcançar essa graça, essa indulgência plenária aos nossos irmãos e irmãs falecidos. E a gente medita que a morte não é nada justamente para entender um pouco a nossa fé. Às vezes as pessoas até me param: padre, a morte é muita coisa assim, por que o senhor fala a morte não é nada? Mas eu sempre digo que essa é uma afirmação muito profunda que nos leva a refletir na perspectiva que ela deve trazer um conforto e uma transcendência. Quando eu digo a morte não é nada, nós queremos analisar o significado e o impacto que ela tem, para que a gente possa ter sempre o conforto, ter sempre o consolo. E olha, eu estava meditando, a principal função dessa frase é exatamente isso: oferecer conforto àqueles que lamentam a perda do ente querido e ainda não conseguem superar o luto. Essa frase, a morte sugere uma separação física, mas a gente tem que meditar que isso é apenas um modo superficial e que a essência da pessoa, o que é a essência da pessoa? Tudo que a pessoa foi, a essência da pessoa. O que é a essência da pessoa? Seu caráter, seu espírito,
suas memórias, a relação, a conexão que tivemos, que você teve, que você tem. Isso, por mais que a morte separe, permanece inalterado. Isso ninguém tira. É uma forma de mostrar uma continuidade da essência, da existência. O que está aí intrínseco, a ideia que está subjacente é que após a morte, a vida do falecido, ela continua numa realidade diferente, num plano diferente, numa perspectiva diferente, que só a Deus pertence, a vida em Deus. Mas essa relação com quem fica, ela não é interrompida. E olha, a gente reza um pouco disso, né, no todo nosso programa, quando a gente fala nessa oração, a morte não é nada, quando eu sou eu, você é você. Ou seja, permanecemos o mesmo. Tudo isso dentro de uma reflexão filosófica, dentro de uma reflexão de espiritualidade, dentro de uma reflexão até de dogma, de fé, aquilo que essa frase quer trazer para nós. Eu estava meditando, se você for analisar frase por frase, tem vários conceitos aceitos em várias filosofias com relação à morte. Nosso programa, nossa intenção é sempre uma reflexão da perspectiva da vida eterna. Essa marca da passagem que Nosso Senhor nos mostra, numa mudança de estado, ou por que não dizer, um retorno à realidade maior, porque de Deus saímos, quem dera, para Deus voltamos. Eu sempre dou uma explicação para fortalecer a pessoa quando ela vai se confessar, por exemplo. Tem gente que fala, padre, a confissão ainda não entrou no meu coração, né? E eu sempre falo assim, por que confessar? O que confessar? Como confessar? Tem gente que, eu sempre pergunto, né, sobretudo para as Legião de Maria, Apostolado de Oração, as senhoras, por que você se confessa? Já tive várias e várias respostas. Uma que mais me chamou a atenção, uma senhora um dia me disse, padre, eu me confesso porque eu tenho medo de ir para o inferno. É uma motivação válida, é lógico, ninguém quer ir para o inferno, tem que ter medo mesmo. Não, Michel, tem que ter medo de ir para o inferno, né, Michel? Bom dia, Michel. Bom dia, padre, sua bênção, isso é verdade, né? No céu nós estamos bem, lá embaixo não dá não, né? Não vai, ninguém tem que ter medo mesmo. Mas confessar por medo ainda não é vivenciar o sacramento, não é mergulhar na graça e no amor que Deus tem por nós. Então eu sempre dou como exemplo, eu quero ir lá para o Rio de Janeiro, para Bahia, para Salvador, sei lá. Eu não sei o caminho, como é que eu faço para chegar lá? Bom, hoje nós temos aí o GPS, não é verdade? Mas tem as placas, você pode perguntar. Enfim, entrou no carro, saiu lá na frente, o GPS, a placa, sei lá, manda você virar à esquerda e você vira à direita, o que vai acontecer? Se perdeu. Para você chegar no seu destino, o que você tem que fazer? Você tem que sair do caminho errado para entrar para o caminho certo. Isso chama-se conversão. Eu tenho que me converter do caminho errado e entrar no caminho certo. Pois bem, meu irmão, minha irmã, a nossa vida, breve ou longa, é uma viagem. De Deus nós saímos, oxalá para Deus voltaremos. Então, toda vez que eu senti que eu saí desse caminho, olha aí o sacramento da confissão. Nossa vida é essa viagem, breve ou longa. Eu sempre falo e gosto de falar, sempre lembrar, dia 15 agora eu vou completar 52 anos, mas vovó vai fazer o dobro da minha idade. Vovó vai fazer 104, dia 10 de janeiro. Vida longa. Deus seja louvado.
Tomara que eu tenha essa graça, mas vida longa. Mas a semana passada eu fiz a exéquias de uma criança de 4 meses. Vida breve. Vida breve. Então, em 104 anos, vovó tem uma experiência de vida que viveu, que está vivendo, aliás, mas 4 meses também. Como deve ter feito bem essa criança 4 meses, unido à família, enfim, a alegria que ela trouxe. A família agora está em dor, tá. Mas eu falava para a mamãe, da onde saiu uma, sai outra, não desanime, né? Ela teve que voltar para Deus muito cedo. Não sei por que uma criança morre cedo, não sei por quê, mas é a realidade, é inevitável. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu me confesso? Eu me confesso porque eu quero sempre estar no caminho de Deus. E é nesse sentido, então, que a gente percebe o quanto isso nos faz experimentar a graça de Deus. Então, é esse otimismo espiritual sobre a natureza da existência nossa, do amor de Deus. E sempre nós tentamos, eu não gosto dessa palavra tentar, porque quem tenta é o diabo. Eu sempre falo pro pessoal. Também não gosto, não. Eu falo essa palavra, eu me esforço para não usar ela. Quem tenta é o diabo. Quem tenta não quer fazer. Quem tenta não quer fazer. Só o diabo que é o tentador. Eu gosto assim, a gente se esforça, a gente se dedica, a gente faz o máximo, a gente dá de tudo, mas é isso. Então, muitas coisas esforço nos desmistificam da realidade da vida eterna. Então, quando a gente reflete que a morte não é nada, a gente quer afirmar que tudo ganha um sentido transformador à luz da fé, principalmente na nossa realidade, fé católica, que tem base na Bíblia, na palavra de Deus, na vida eterna, na tradição, porque nós aprendemos com o nosso Senhor que essa morte é uma passagem não para o fim, mas a visão cristã nos dá que a morte não é uma aniquilação, mas sim de uma transformação. Domingo passado eu falava muito isso, que a fé nos ensina que a vida não é tirada, mas é transformada, uma parte da oração eucarística que a gente fez no domingo passado. A vida não é tirada, que a certeza da morte entristece, a consolação da vida eterna nos fortalece. A morte, infelizmente, ela é consequência do pecado, porque a palavra de Deus nos ensina que a morte física, ela não fazia parte do plano original de Deus para o homem. Nós éramos para ser igual uma vela que a gente acende. Uma vez eu conversando com o médico de vovó, e o médico falava justamente isso para mim: padre, sua avó tá igual uma vela, tá igual uma vela. Ela não tem colesterol, não tem triglicéridos, não tem diabetes, a pressão dela é 11/7, enfim, se bobear, tá melhor que a minha, a saúde dela. Mas vai chegar um dia que naturalmente ela vai apagar, porque a vela, quando você acende, se nada apaga ela, ela vai queimando. Quando não tem mais nenhuma parafina para queimar, ela apaga. Então, o propósito de Deus para nós era para ser assim. Deus nos fez o seu plano original para o homem. A morte entrou como consequência do pecado de Adão e Eva, por causa da inveja do demônio. Na inveja do demônio fez a morte entrar. E os que pertencem ao demônio provarão a morte. Como nós vemos na Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Pesquisa lá depois na sua Bíblia, para a gente não tomar muito tempo. Mas Sabedoria 2, 24 fala justamente isso. Os que pertencem ao demônio provam a morte. No entanto, a nossa fé central é que Jesus Cristo transformou, digamos assim, essa maldição da morte em bênção, porque pela morte e ressurreição de Jesus, ele abriu as portas da vida eterna para todos os que nele creem. Porque antigamente a morte tinha todos sob o seu domínio. A palavra de Deus vai nos ensinar que
onde a morte reinava, cadê a vitória dela agora? Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu arguilhão? Virou até uma música bonita isso, que eu não vou cantar hoje não, para o Padre Eutenberg não tirar sarro da minha cara, né? Semana passada ele falou, homem, fica quieto, né? Mas ele cantou aqui no programa dele também a canção do... Ontem eu não consegui ver, mas ele deve cantar pior do que eu, viu? Foi ontem não, foi não. Então... Ele canta também, ele falou do Senhor, mas ele canta também. Pois é, mas está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, pode pesquisar lá. Ó morte, onde está a tua vitória? Porque para o católico, meu irmão, minha irmã, a morte é o inimigo a ser vencido. E essa vitória já foi conquistada por Cristo. São Paulo vai dizer na segunda carta a Coríntios, capítulo 5, que morrer é ir morar junto do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se a morte é apenas uma passagem, a vida terrena, ela ganha um significado muito especial, de forma colossal, enorme, grande, que a gente devia guardar no coração. Nossa vida aqui na Terra é o nosso único curso que temos para nos unirmos a Cristo. Aqui, aonde nós estamos, tem gente que fala que aqui é o inferno. Não, pelo amor de Jesus, não, aqui não é o inferno. Aqui é o lugar que nós temos dado por Deus, é o tempo de escolhermos nosso destino eterno. Então a vida que nós temos hoje aqui é uma oportunidade de conhecer a vida eterna, experimentar a vida eterna, de querer vivenciar na vida eterna. Por isso que eu sempre falo que uma vida aqui com Deus significa uma vida lá com Deus. Uma vida aqui sem Deus significa uma vida lá sem Deus. Não é Deus que vai mandar ninguém para o inferno. O inferno é a ausência de Deus, é onde Deus não está. Eu já falei isso. É a própria escolha da pessoa. E é nessa vida que nós temos tempo de merecer a eternidade, meu irmão, minha irmã. Portanto, a frase não, a morte não é nada, só faz sentido quando a vida for tudo. Me chamou muita atenção na segunda leitura, domingo passado, quando termina a leitura dizendo que Deus será tudo em todos. Que bonito, que bonito, que bonito, que consolador, que força que deve entrar no nosso coração. A nossa atitude, então, diante da morte, depende de como vivemos a nossa vida. Por isso que eu falava muito domingo passado, que ninguém deve temer a morte. Nosso Senhor pedia a vigilância, né? Sim, os rins cingidos, ficai preparados para quando o Senhor voltar, porque Ele mesmo vai nos servir. E o Senhor já nos serve na Eucaristia, quando Ele manda todos sentar-se. Da porta da igreja para dentro já não existe mais médico, já não existe mais advogado, já não existe mais político, já não existe mais padeiro, já não existe mais faxineiro, já não existe mais professor. Todos somos os mesmos, vamos receber a mesma palavra de Deus, o mesmo alimento. É Cristo que está nos servindo. Então, estar preparado para a morte é isso. Saber viver bem a vida, escolhendo sempre a vida eterna. O viver em Cristo, aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, né? Que após a morte, inevitavelmente, haverá um juízo particular, onde inevitavelmente prestaremos contas da nossa vida, daquilo que vivemos, da vida que nós tivemos, se chegou o mais próximo possível da vontade de Deus. Se vocês for ver isso aí lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala um pouco mais sobre essa realidade da prestação de conta. Então, viver em Cristo significa constantemente buscar a santidade. Por isso que nós rezávamos pelos fiéis falecidos, porque não sabemos como foi o encontro deles, e nós podemos hoje ajudá-los nesse sentido. Imagina a gratidão de uma alma do purgatório, quando ela chegar no céu, por causa da força da sua oração, da força da sua penitência, da força da sua fé, da sua confiança. Por isso nós rezamos. Quanto mais a gente fizer isso por uma alma do purgatório,
quando ela chegar diante de Deus, a gratidão dela vai ser tanta que ela vai interceder por nós. É o testemunho dos santos que nós rezamos, que nós pedimos. Viver em Cristo significa buscar essa santidade. O perdão dos pecados, como eu disse, sempre na confissão, a penitência, ter a consciência que eu me confesso porque eu quero ir para o coração de Deus. Toda vez que eu sentir que eu saí do caminho de Deus, buscar a confissão pelo sacramento tão importante que me une a Cristo, me une a Deus, me une à vida eterna. Os santos deram esse testemunho. Todos os santos e santas de Deus, como nós vimos no dia 1º, quando São Paulo diz que viam a morte com esperança, com anseio, porque ela representava esse encontro definitivo com o amado, com o nosso Pai, com a eternidade. E essa realização plena da promessa de Jesus, quando ele diz: vou preparar-vos um lugar. E aí, quando eu tiver preparado esse lugar, eu voltarei para levar você comigo, a fim de que onde eu estiver, também vocês estejais comigo. Primeiro João, aliás, Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 2 a 3. Pode conferir lá. A gente mergulha no mistério do amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, veja que bonito, né? A nossa visão católica, cristã, sobre a morte, e sobre essa frase que realmente a morte não é nada, está fundamentado plenamente na comunhão dos santos, na doutrina que afirma que, embora os que já partiram estejam fora das nossas vistas, como vamos rezar daqui a pouco, eles não estão fora da nossa comunhão. Pelo contrário, unidos pela oração, continuamos unidos a eles pelo laço da caridade. E repito, podemos e devemos rezar pelos falecidos, principalmente, sobretudo, por aqueles que estão no purgatório buscando a purificação final. Por isso aí vem a importância do símbolo de acender uma vela. Quem não acende vela está nas trevas. Nunca deixe de acender vela como gesto maior de oração, de penitência, para que possamos sempre interceder e estarmos todos um dia unidos no céu. Somos todos membros do corpo de Cristo e a morte nunca vai dissolver essa unidade. A morte nunca vai acabar com essa verdade, com essa realidade. Cristo, que é a nossa esperança, ele garante que a alegria e o amor que compartilhamos nessa vida serão plenamente restaurados. E eu diria até mais, não somente restaurado, mas vivenciado de forma mais perfeita, aperfeiçoado lá no céu. Porque não haverá mais choro, nem ranger de dente, não haverá mais falsidade, nem tristeza. Seremos realmente como Deus quer que nós sejamos. Então, para o católico, para nós cristãos católicos, a morte é o último passo da fé. Então, se a morte não é nada, é porque Jesus Cristo, em sua ressurreição, ele tornou ela uma porta que abre para o tudo que é Deus. Isso nos leva então a viver a vida cada dia com mais seriedade e amor, e também cada dia mais nesta terra nos prepararmos para esse encontro, para essa realidade eterna. Verdade que muitos aí estão com o coração pesado pela dor da separação, mas ao mesmo tempo essa promessa deve nos fortalecer, porque Cristo cumpriu por cada um de nós. Quero então dar um tempo aqui para a gente tomar uma água, tomar um café, agradecer a presença de cada um de vocês. Eu queria, na medida do possível, aqui mandar um abraço para quem está conectado aí, muitas pessoas, graças a Deus. Deus seja louvado, cada vez mais você motivando, incentivando. Aqueles que a gente puder, vamos dar um abraço aí, Michel, para quem está conosco nessa manhã. Tem bastante gente hoje, graças a Deus, o pessoal participando com a gente. Ó, chegamos a 35, Padre. Estamos vencendo, que benção, né? Estamos vencendo. Nosso devagarinho. inimigo é o algoritmo, é você que vai nos ajudar a vencê-lo. Como eu disse, a
A nossa audiência passa de 15 mil, sei lá quantos mil, né? Muita gente, bastante. Mas no YouTube não, porque o YouTube ele é danado. Ele não entrega, mas vamos lá. A Cleusa tá mandando mensagem. Bom dia, salve Maria, sua bênção, Padre Marcos. A Maria Geisa também, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. A Leide Santos, bom dia. Luciana também mandando bom dia. Maria das Graças, bom dia. A Adriana Góes. Luciana de Oliveira. A Liloca também mandando bom dia. Karen. Liloca. A Adriana. A Daiane de Oliveira também Liloca dando bom dia. A Liloca é a Lília, agora que eu lembrei. A Inês Aparecida também, bom dia. Bom Andréa dia, Carvalho. A Kátia também aqui mandando mensagem. Andréa Peixoto. O José Baldan, bom dia. Meu irmão, meu amigo, querido Padre Marcos, sua bênção. A Lucimara Barbosa. José Baldão, vou pescar com ele recentemente em Alto Mar, daqui uns dias. Olha aí. Já hora. Ele convidou o Que senhor para benção. pescar, eu lembro. É. Ele convidou o senhor aqui ao vivo, muito bom. Isso aí. Lembre-se que te adotei como uma das minhas fontes de inspiração para aumentar minha fé, o José Baldão. José Baldão, é isso que nós vamos pescar. Obrigado, querido irmão e amigo. Deus te abençoe. Nick, bom dia, amigo Padre Marcos, Deus abençoe grandemente. Doralice Santana também, bom dia. Marina Caieiro, bom dia. Dona Marina. O Marcelo tá mandando bom dia aqui. Bom Tamo dia, junto, Marcelo. A Regina. Marcelo que completa aniversário o próximo domingo. Então tá bom, meu irmão, tá bom, minha irmã. Vai preparando aí sua vela, sua Tem Bíblia. muita gente. Voltamos daqui a pouco, tá bom? Vamos tomar um cafezinho. Voltamos já. Fique sua Bíblia. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um Pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 2 da tarde e aos sábados às 10 da manhã. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família.
Venha rezar conosco, pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação: Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas. Aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. Tenha sede de Deus, tenha sede, tenha sede de Deus, tenha sede. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Estamos de volta. Nossa manhã de quinta-feira, meditando, refletindo. Eu falava da importância de nos sentirmos corpo místico de Cristo, porque para nós católicos a morte é o último passo da fé vencida por Jesus, porque Jesus Cristo em sua ressurreição abriu a porta para nós. Eu falava com o Michel agora, domingo passado, celebrando os dias de finados, nas 4 missas que eu celebrei, você percebe o quanto que muitos ainda estão com o coração pesado pela dor, ainda em luto, né? Me comoveu muito a ver as pessoas manifestando a sua tristeza, a sua dor, seu choro. Mas a gente percebe que também todos estavam envolvidos por essa promessa inabalável de Deus de que a morte é vencida. E eu sempre, quando eu faço uma exéquias, olhando para o caixão ali, a gente vê o símbolo da separação, a gente vê o símbolo do luto. Mas justamente nesse momento que a palavra de Deus oferece justamente o que nossas almas vai sentir, precisa mergulhar na graça de Deus. Por exemplo, eu separei para nós hoje a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículos do 3 a 4, ou do 3 a 9. Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 9, que diz assim: ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo outrora subjugado ao pecado, e já não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, libertado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, e nem a morte terá mais domínio sobre ele. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, a morte não é nada, porque morto ele o foi uma vez por todas pelo pecado. Porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, nós também, nessa realidade que São Paulo, ao escrever aos cristãos do seu tempo, a respeito e a propósito da morte, aqui, você veja que São Paulo recomendava-lhes para serem diferentes daqueles que não têm esperança. Ainda assim, hoje, tem muita gente que acha que a morte é realmente o fim, e realmente, para aqueles que
não tem esperança, pode até chamar o padre para ir fazer exéquia, viu, Michel? O padre vai lá do cemitério, reza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, pronto, acabou, parou ali. Tudo se encerra ali. Tudo se encerra ali. Por quê? Ele viveu a sua vida do jeito que ele quis, da forma como ele quis, a seu bel prazer. Qual é a recompensa que ele vai receber, meu irmão, minha irmã? A sua morte. A sua morte. Não tem acordo, não tem negociação. Quem planta, colhe. Então, quem viveu uma vida afastado de Cristo, quem não viveu a vida com a esperança da vida eterna, vai morrer. No dia que morrer, pode até chamar o padre. O padre vai. O padre vai. Reza, chega lá em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Acabou. Acabou. Foi sepultado ali, não tem mais nada. Para ali. Ele viveu a vida dele, automaticamente vai receber a morte dele. E não é Deus que vai condenar ele. Não, foi a escolha que ele fez, como eu acabei de falar. Agora, para aquele que viveu desse mundo, breve ou longo, procurando, se esforçando para viver a realidade do Evangelho, as suas virtudes, se esforçando para viver a vontade de Deus o mais próximo possível, é o que São Paulo está querendo dizer, para que a gente seja diferente daqueles que não têm esperança, que se Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos. Embora os cristãos se comovam e até choram perante esse acontecimento, como é normal a gente chorar, se até Jesus chorou a morte do seu amigo, quem somos nós? Jesus chorou para nos ensinar que realmente essa dor é inevitável, porque as lágrimas não podem impedir de contemplar, de ser realidade, não vai impedir nunca de contemplar o sol, a realidade que é a vida eterna, que é Jesus Cristo. Ele que morreu e ressuscitou por nós. Também nós passaremos. Eu sempre falo que ninguém nasce para morrer, mas é preciso passar por essa experiência para ressuscitar. Então, no dia que nós também morremos, só que a diferença é que a gente não vai receber a nossa vida, porque nós nos esforçamos para viver a vida de Cristo, aqui nesse espaço, nessa terra, onde somos chamados a conhecer e viver a vida eterna. Vamos receber a morte de Jesus. E a morte de Jesus, a gente viu que ele que por nós morreu, ele diz que também que não viveremos para morrer, mas morreremos para ressuscitar. Sim, meu irmão, sim, isso é verdade. A morte é como então um novo nascimento, uma passagem para a vida nova. O que São Paulo nos diz é que no dia do nosso batismo, nós de fato participamos da morte de Cristo. E nesse dia nós recebemos a vida eterna, a vida nova. Imagine o dia do seu batismo. Eu sei que talvez você foi batizado quando criança, talvez você não tenha lembrança, não tenha memória, mas eu acredito que você já participou de outros batismos, né? E até mesmo você já tem o seu crisma confirmando o seu batismo. Você sabe qual é a realidade do batismo. Então, é até bom agora a gente lembrar dos nossos padrinhos. Tão importante a igreja colocar padrinho para a criança, justamente para ajudar o pai na educação da fé. O pai e a mãe, ele gera biologicamente, mas gera pagão. Gera fruto do pecado original deixado por Adão e Eva. O padrinho e a madrinha tornam pai espiritual porque geram para a vida em Deus. Por isso é colocado para as crianças, para que ajude os pais na educação da caminhada da fé. Então, imagine aí o batismo. Não sei se você consegue imaginar o mergulho quando a água desce sobre a cabeça, que é a realidade da maioria dos batizados hoje, ou quando somos imersos, não é a questão da quantidade de água que vai caracterizar quem vai se tornar filho de Deus. Não. A igreja é mãe e mestra, ela sabe, viu, Michel, que se fosse a quantidade de água para tornar o batizado, pegava todo mundo aí, alugava um helicóptero e ia para a represa. Tipo, aí quem não soubesse nadar, já fazia mesmo o batismo real, já morria ali, já ressuscitava. Ali, né? A igreja sabe que não é a quantidade de água.
não precisa a quantidade de água. A igreja é mãe mestra, ela sabe que o símbolo de jogar um pouquinho de água na cabeça é lógico, nada contra. E eu acho até bonito quando eu vejo um padre mergulhando uma criança assim, e levantando, e sabe, mergulhando 3 vezes. Te batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É rico, é importante, é bonito. O que também é perigoso, né? Já teve um caso de uma criança que morreu, e aí? Como é que fica? É complicado. Então, quando a água desce sobre a nossa cabeça, ou quando somos imersos, nós estamos realmente morrendo com Cristo. Morremos para o nosso eu antigo, morremos para o pecado, morremos para o medo daquilo que nos possuía, que era a morte eterna, a força da morte. Nós morremos, porque esse mergulho é uma sepultura que simboliza que nós estamos mergulhando realmente na graça. É o nosso adeus a tudo que nos afasta de Deus e nos dá uma vida nova. Porque ao sairmos da água, nós estamos ressuscitando com Cristo. E aí, então, o batismo vai ser a realidade que recebemos uma nova vida, a novidade que nós teremos essa vida eternamente com Deus. Digamos aí, vamos usar uma linguagem bem próxima. É um bilhete de primeira classe para essa viagem que nós estamos fazendo para o coração de Deus, para a vida eterna, para a Jerusalém Celeste, a nossa morada eterna, aonde está Nossa Senhora, junto com os anjos, junto com todos os santos, junto com os nossos entes queridos, irmãos e amigos que já trilharam essa experiência e nos aguardam na eternidade. Então, é nosso bilhete para a primeira classe nessa viagem. Então, essa é a essência do amor de Deus por nós. Essa é a maior prova do amor de Deus por nós. Nosso Senhor não apenas nos promete a salvação, mas Ele nos incorpora a seu Filho Jesus Cristo no batismo. Então, o luto que sentimos é normal, é natural, é real, é a dor que nos faz perceber a vida terrena, é a dor da separação, mas o batismo é a garantia de que o fio nunca será cortado. Eu sempre falo que o batizado ele nunca perde a ligação com Deus. Isso é o catecismo da Igreja Católica que ensina. Se ele trilha uma vida virtuosa, ele se torna um intercessor, como nós rezamos todos os santos, né? Se ele não foi tão virtuoso assim, ele ainda continua ligado à igreja, porque depende da nossa oração. Então, nós estamos caminhando para a nossa salvação. A certeza de que morrer para viver. Nós temos essa realidade que, graças a Deus, nós acabamos de ver. O apóstolo, então, reforça essa nossa esperança como uma certeza que devemos colocar no coração. Sobretudo, você que ainda sofre com a dor do luto, com a realidade do luto. Não esqueça nunca, meu irmão, minha irmã. Se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Nunca esqueça essa passagem, Romanos, capítulo 6, versículos de 8 a 9. Vamos guardar sempre no coração. Ele morreu por amor. E olha, é outra realidade também que é tão bonita a gente meditar. Nossa realidade da vida que Jesus veio nos dar. Jesus, ele não foi uma vítima da morte, apenas uma vítima da morte, como nós vimos na sua paixão e morte de cruz. Ele não foi apenas uma vítima, mas ele morreu por nós, num ato supremo de amor. Ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu que a dou. É interessante, é importante, é fundamental, é grandioso a gente lembrar disso, que Jesus, no ato supremo de amor, ele dá a sua vida para nos arrancar da morte eterna, do domínio da morte, para vencer a morte. Ele venceu por nós. E isso nos garante, então, que a vida não é
algo que é uma força somente nossa. A vida é mais do que isso. Ela é um mergulhar na imortalidade que Cristo nos deu. Essa imortalidade da vida eterna. A gente transforma a nossa vida numa vida que, se Cristo ressuscitou, não pode mais ser tocado pela morte. Então, uma vez vencida a morte, essa vitória é para sempre. E porque nós estamos unidos a Cristo pelo batismo, nós também teremos essa vida eterna. Então, todos os nossos parentes e amigos queridos já falecidos, não sei se você consegue pensar no nome de alguém que está no seu coração e pense com saudade, com gratidão, ele também está nesse estado de segurança, não mais sob o domínio da morte, mas na realidade da vida eterna. Você poderia pensar então agora nesse momento no amor de Deus, que é esse poderoso farol dessa nossa caminhada, nessa vida que nós temos para experimentar esse amor, para vivenciar esse amor, para aceitar esse amor, para querer esse amor e para nos converter a esse amor. Que, sei lá, se a gente está mergulhado aí numa escuridão que envolve toda a nossa vida, seja qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é a angústia, qual o luto, qual a escuridão que nos faz temer a própria vida, talvez. A morte ela é uma marca dessa escuridão que envolve e quantos outros sentidos e momentos e experiências de morte que nós temos, não é verdade? Quantas vezes, às vezes, uma notícia de uma doença é como já experimentar uma sensação de morte, um relacionamento que termina depois de 10 anos, sei lá, já é mergulhar no luto, numa dor de morte, enfim, um emprego que perde, sei lá, um item que te é roubado. Esses dias eu falava com uma moça, uma amiga minha, e ela falava que parada no farol, e aí o cara bateu no vidro assim, quebrou o vidro, arrancou o celular dela e assaltou ela. Ela falou: padre, nunca senti a morte tão perto. De fato, tem momentos na vida que a gente sente a morte tão perto, é como se estivesse numa escuridão. Mas olha, a luz da ressurreição de Cristo, ele venceu essa morte, ele iluminou a escuridão das trevas. Então, no momento lá do sepultamento, o corpo que é entregue àquela realidade talvez de escuridão, o corpo que é sepultado, a terra se torna uma semente. E é justamente essa realidade, viu, Michel? Olha, semente. Por isso o nome cemitério. Cemitério vem de sementeira, cemitério, né? Sementeira, de semear. Então, de fato, o nosso corpo é uma semente que é plantada no Campo Santo. Eu aprendi a chamar o cemitério de Campo Santo lá no Tocantins. Quando eu estive no Tocantins, o pessoal chama lá de Campo Santo. E, de fato, é um Campo Santo porque ali nós plantamos a semente do corpo para que se torne uma frondosa árvore no jardim de Deus. A terra que recebe essa semente, um dia a colheita é feita na ressurreição e na glória. A vida eterna, então, meu irmão, minha irmã, para todos nós, não é apenas o céu, mas essa vida eterna, ela não é apenas lá no céu, eu sempre falo isso, ela já começa aqui e agora. Ela está vivenciada, ela está sendo vivenciada, experimentada aqui e agora. Da vida eterna que nós podemos experimentar. A vida eterna que ganhamos no nosso batismo, é a vida eterna que nos desafia a viver o hoje e sempre essa vida que nós recebemos no batismo. Então a vida de quem foi nosso irmão e irmã falecido, que nós celebramos sobretudo o dia dos finados e hoje ainda queremos rezar por eles, a vida dele foi o tempo de preparar o coração para o encontro que eles já fizeram. E a nossa vida é ainda se preparar para esse encontro que um dia nós vamos fazer. E olha, o nosso amor, a nossa realidade, nós devemos sempre acreditar que, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo,
nós mergulharemos na plenitude da vida eterna. Então, o nosso amor pela pessoa não para no cemitério, não para no túmulo. O nosso amor, nós devemos sempre honrar a vida dele, vivendo a vida eterna que nós recebemos. Meu irmão, minha irmã, isso significa que nós devemos sim valorizar cada vez mais a nossa vida, não perder tempo, ser mais amoroso, ser mais perdoador, ser mais justo. Nós devemos viver uma vida na esperança, na alegria, na paz, na justiça, e não no desespero, no medo, na angústia, na dor, no sofrimento, na depressão. Chega de sinal de morte, chega de sinal de morte. Vamos pedir que Deus nos dê força para tirar todos os sinais de morte da nossa vida e desde já provar a vida eterna. Isso vai ser a maior prova de amor que nós podemos dar para Deus. Isso vai ser a maior prova da nossa fé, se a gente superar todos os sinais de morte que enfrentamos. É verdade, o luto dói. E é justo, repito, chorar, porque o amor é a medida da dor, como dizia Santo Agostinho. O amor é a medida da dor, mas com a fé, como nós vimos agora em Romanos capítulo 6, nós choramos como aqueles que têm esperança. A morte não pode separar o que o amor de Deus une. Portanto, que os nossos olhos nunca sejam tirados da fé em Deus. A gente pode até olhar para o túmulo, mas acreditar que ali está vazio por causa da ressurreição. E essa promessa que deve ser a maior esperança que deve ter no nosso coração. Talvez lá encontraremos um dia essa realidade da plenitude do amor de Deus que já nos resgatou, meu irmão, minha irmã. Eu falava domingo passado que quando a gente olha assim para o túmulo, os nossos olhos veem o sinal da morte, da separação, mas a palavra de Deus, o evangelho que nós meditamos e partilhamos, a realidade da vida eterna nos convida a ver o que aconteceu de realidade de Deus. Ganhamos a vida eterna lá no Calvário, quando o nosso Senhor, Ele entregou por nós, para que o nosso luto seja transformado em esperança, nosso luto seja transformado em certeza de que a vida continua, a vida é eternamente no coração de Deus e que a morte não é nada realmente. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, pela presença, pelo incentivo, pelo carinho, pela participação. Vamos acender nossa vela e rezar, pedindo que nosso Senhor, pela força do Divino Espírito Santo, venha em socorro, em auxílio de nossa fraqueza, com a sua luz da vida eterna, iluminando então o nosso coração, que o mesmo Espírito Santo mande um raio de luz para consolar, fortalecer, animar a vida, a alma daqueles que precisam da ressurreição da sua vida. Eu quero aproveitar também, agradecer a presença de cada um de vocês. Nem sempre a gente consegue, graças a Deus, né, Michel, que não estamos conseguindo Louvado seja Deus. Salvar cada um de vocês que está aqui participando, porque graças a Deus são muitos, mas olha, não deixo de Lúcio Mauro dos Santos, ele diz assim: meu querido homem de Deus, que nosso Senhor perpetue seu sagrado sacerdócio. Obrigado, Sargento Lúcio, que Deus abençoe sua vida, meu querido amigo. Bom dia, sua bênção, Isabel, Deus abençoe. A programação está ótima, muito obrigado pelas boas palavras, continue abençoando, continue participando com a gente. Bom dia, Padre, sua bênção, Deus abençoe. É a Terezinha Lopes, é o Aparício Barbosa, é o Marcelo. Marcelo está dizendo assim: é como se estivesse escondido no quarto ao lado. Eu sempre serei eu e tu serás sempre tu. O que éramos antes um para o outro, somos ainda agora, diz Santo Agostinho. É verdade, Marcelo, muito obrigado. Bom dia, Clotilde. A Aparecida Nascimento diz: é difícil aceitar a morte, não é fácil, mas não esqueça, a morte não é nada. Suzana diz: bom dia, Padre Marcos, é muito triste perder um ente querido, a minha irmã vai fazer 2 meses, está doendo muito, isso chama-se luto, minha querida Suzilane, mas Deus há de te dar força e consolo
para que você fique somente com a saudade e não com a dor, com a tristeza. Enfim, quero agradecer a todos. Só Deus para recompensar cada um de vocês. Isso aí foi eu que escrevi, olha aí. A Lília está falando aqui, não está aparecendo a imagem do padre, está aparecendo a imagem de Santo Agostinho. Que falha foi essa, Michel? Bom, enfim, espero que a... Ué. Chegou a imagem do padre, Lilian. Mas, então tá bom. Nossa, Obrigado perdão, por ter... perdão. E assim queremos, então, agradecer a presença de cada um de vocês. Vamos pedir que o Divino Espírito Santo ilumine a alma, a mente, a vida de cada um de vocês. Rezemos todos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas? Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga aí em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Se você puder se preparar para a semana que vem, nós vamos meditar Marcos capítulo 15, versículo de 33 a 39. E aquela coisa, né? Mais um para a semana que vem. Ou será... Aí nós podemos colocar assim, será mais 2 ou menos 1, é isso que eu quero dizer, né? Por que mais 2? Se você chamar mais um para participar, será mais 2. Se você não participar, será menos 1. Então, vamos fazer essa campanha do mais 2 para a próxima semana. Amém? Vamos meditar Marcos capítulo, eu quero deixar para vocês já ir meditando, para que a gente possa partilhar melhor. Se você quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida, muito obrigado. Ao chegar esse vídeo, esse programa, essas palavras, chegue também a bênção de Deus na sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família, suas necessidades. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Amém. Só fazer um merchan rapidinho aqui, padre, do meu canal no YouTube. Posso? Só deve, pode não, deve, lá, né? Eu tô com um trabalho em uma missão que é uma evangelização infantil através do YouTube, né? Então eu criei aí o canal Contos Kids, que é um canal que traz histórias bíblicas, músicas. Eu tô colocando aí para quem tá no YouTube, ó. É Contos Kids Infantil, tá bom? Então você se inscreve aí e me ajuda nesse trabalho de evangelização para os pequenos, né? Porque a gente vê tanta porcaria aí para as crianças assistir, né, padre? É verdade, e nós temos aí esse trabalho de evangelização, se chama o Contos Kids, e aqui dentro do Contos Kids tem também o Contos Kids Canta, que são músicas aí falando das histórias dos santos e tudo mais. E hoje não, amanhã estreia a musiquinha aí da história de São Francisco, que tá aqui também. Tem Jonas, tem a história de Santa Terezinha, tem muita coisa bacana aqui para você assistir aí com o seu pequeno. Então, ajuda a gente aí no canal Contos Kids, tá bom? Obrigado, padre. Tamo junto. Amém. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que a pessoa tá vendo, né, padre? Exatamente. Um abraço. Meu Senhor, como um rio o mar se entrega, sou o barco que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Já posso ouvir a tua voz me
já posso ouvir a tua voz me embanando o coração. Vem cantando em meu ouvido uma canção. Está na mãe que o filho espera, está na flor que me revela o carinho escondido em meu coração. Está nas nuvens que se formam e enfeitam todo o céu, na beleza do luar e minha cantar, que em breve irá voltar. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu coração. Está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu e o mar e minha cantar, que em breve irá voltar. Está na brisa do verão, está na chuva que